Fala galerinha, meu nome é Igor Brandão, estamos aqui em mais uma aula do Herbs Cursos e hoje trouxe um tema aqui para vocês bastante importante, bastante interessante, que é icterícia neonatal. Tá? Nós vamos ver aqui, vamos iniciar vendo o metabolismo da bilirrubina, de que forma isso acontece naturalmente, tá? E depois disso vamos ver os processos tanto fisiológicos quanto patológicos da icterícia neonatal, beleza? Entendendo ali o porquê que isso acontece. Tá? Não deixem de ver essa aula é bastante importante. Já liberei também o material de apoio. E é isso, vamos lá. Deixa eu colocar aqui a apresentação. Perfeito. Bom, iniciando aqui pelo metabolismo da bilirrubina, galera. Bom, a bilirrubina nada mais é do que uma substância aí, né, conhecida, um pigmento verde amarelado ali, tá? Uma substância bastante importante. E ela é um produto final da degradação da hemoglobina. Hemoglobina, tá? Bom, nós já vimos que a hemoglobina é uma substância importantíssima, né? A hemoglobina é o principal carregador aí de oxigênio nas hemácias, tá? Igor, só a hemoglobina é responsável por gerar bilirrubina? Não, tá? Outras substâncias ali, algumas metaloproteínas, quando são degradadas, né, quando são ali metabolizadas, geram também a bilirrubina. No entanto, a maior parte da bilirrubina é gerada através da degradação da hemoglobina, mais especificamente aí do grupo M, né? Lembra lá que a hemoglobina é formada por grupo M e pelo grupo globina, tá? Mas como é que acontece? É importantíssimo a gente entender como que ocorre a produção da bilirrubina, porque o acúmulo, tá, da bilirrubina ali em níveis, né, exagerados ali vão causar o quadro clínico de icterícia. A gente vai ver mais à frente, beleza? Então vamos iniciar aqui o metabolismo da bilirrubina. Vocês vão ver que é um passo a passo. Claro que está de forma bem, assim, tá no nível legal, mas existem processos bem intermediários que não vêm tanto ao caso agora. Tá? Então vamos seguindo aí o passo a passo. Então eu falei para vocês, né? Nós temos a hemácia vai ter ali as hemoglobinas ali, né? Porque do contrário que muita gente pensa aí, você não tem uma hemácia, apenas uma hemoglobina, tá, galera? Pelo amor de Deus. Tá? Então, quando nós temos as hemácias ali envelhecendo, tá? O tempo de vida aí é mais ou menos de 120 dias. Quando nós temos essas hemácias aí já cumprindo esse tempo de vida média ali, elas ficam, galera, frágeis, tá? E aí, nós não queremos hemácias frágeis no nosso sistema circulatório. Por isso faz todo sentido produzirmos, né, hemácias novas aí e degradarmos as velhas, beleza? Então, essas hemácias ali, as membranas, né, vão se romper e nós vamos liberar a hemoglobina aí, beleza? E essa hemoglobina vai ser logo aí fagocitada por macrófagos teciduais, presente em vários tecidos aí do nosso corpo. Tá? Então, hemácia envelheceu, se rompeu, liberou hemoglobina, essa hemoglobina aí vai ser fagocitada, tá? E lá nós vamos gerar, né, no interior desses macrófagos aí, dessas células que fagocitam, o sistema retículo endotelial aí, tá? Por todo o corpo. Tá bom? Isso acontece aqui em vários locais, em vários tecidos, como eu já falei anteriormente. Então, beleza. Seguindo, beleza? Essa hemoglobina aí que vai ser fagocitada, como eu já falei, vai ser quebrada nos dois grupos que formam essa hemoglobina. Então, nós vamos quebrar essa hemoglobina ali no grupo M, tá? E no grupo globina, tá? Lembrem aí, galera, que o grupo M, ele é responsável, tá, por ter uma estrutura química ali com 4 ferros, tá? 4 ferros. Nós temos 4, né, anéis pirrólicos ou núcleos pirrólicos e cada núcleo pirrólico dele ali captura um ferro. Então, nós vamos quebrar esse grupo M, tá? E vamos liberar o ferro livre. Esse ferro aqui, galera, esse ferro livre aqui vai ser transportado no sangue pela ferritina, tá? Pela ferritina, isso já é um outro processo. E nós vamos ter ali a cadeia reta de 4 núcleos pirrólicos que eu já falei anteriormente. A partir desse substrato, tá? Aqui nós já conseguimos ver, né, como substrato. A partir desse substrato aqui, nós vamos ter a formação da bilirrubina, tá? Igor, e é assim? 4 núcleos pirrólicos, passe de mágica, bilirrubina. Não, né? Antes disso, nós vamos ter ali a formação de outra substância conhecida como
biliverdina, tá? Biliverdina. Essa biliverdina aqui vai ser rapidamente reduzida e aí sim nós vamos gerar ali a bilirrubina, tá? Essa primeira bilirrubina, e aqui está um aspecto importantíssimo, é que essa primeira bilirrubina formada a partir da biliverdina é uma bilirrubina não conjugada, tá? É uma bilirrubina indireta. Igor, por que é importante eu gravar esses termos? Porque, galera, quando nós vamos definir alguma conduta por causa de icterícia, é imprescindível sabermos se a bilirrubina é indireta, ou seja, não conjugada, ou se ela é uma bilirrubina direta ou conjugada. Por quê? Porque existem diferenças de diagnóstico, tá? Existem hipóteses diagnósticas diferentes de acordo aí com a elevação e com a natureza da bilirrubina, tá? Nós vamos entender isso um pouco mais à frente, eu até coloquei separadinho legal aqui nos slides. Então, primeira bilirrubina formada, bilirrubina não conjugada, bilirrubina indireta, ela tem uma característica uma característica química, que é de ser lipossolúvel, galera. Essa primeira bilirrubina, ela é lipossolúvel, portanto, né, ela vai ser excretada, vai ser liberada dos macrófagos em que foi gerada, e para que ela seja transportada pelo plasma, lembra que o plasma ele é um ambiente hidrossolúvel, né? Para que ela seja transportada pelo plasma, ela vai precisar, né, se conjugar ou se associar ali de imediato e fortemente à albumina plasmática. Tá? Lembra aí, a albumina é uma proteína que está envolvida ali em diversos processos plasmáticos, enfim. Beleza? Então, essa bilirrubina vai ser capturada pela albumina, vão se ligar ali quimicamente fortemente, e essa bilirrubina livre aí vai se tornar um pouco mais hidrossolúvel ali. Ela vai ser um pouco mais, né? Não vai ser tanto hidrossolúvel assim. Mas ela vai se tornar um pouco mais hidrossolúvel e vai ser transportada ali, tá? Por todo o sangue e também nos líquidos aí intersticiais. Beleza? Então, vão acompanhando aí o processo. Beleza, aí o que é que vai acontecer depois? Bom, em questão de horas, essa bilirrubina não conjugada vai ser absorvida ali através das membranas dos hepatócitos. Isso aí. Elas vão chegar lá no fígado, galera. Tá? Essa bilirrubina aí, junto com a albumina, vai chegar lá nos hepatócitos no fígado. Tá? Chegando lá, nós vamos ter a liberação da albumina, tá? Que vai ser reciclada, vai ser, né, novamente, vai fazer esse ciclo aí da albumina. E a bilirrubina vai continuar ali no interior dos hepatócitos, beleza? Dessa bilirrubina, a parte maior, ali 80%, cerca de 80%, vai ser conjugada, né, com ácido ali glicurônico e vai formar o glicuronídeo de bilirrubina, tá? 10% vai se unir ao sulfato, vai formar o sulfato de bilirrubina e 10% vão se associar a uma infinidade de outras substâncias ali, que não vem ao caso agora, tá? O que vem ao caso aqui, 80%, o processo majoritário ali, é o de se conjugar com ácido glicurônico. Tá? Então, bilirrubina entrou no hepatócito, virou ali o glicuronídeo de bilirrubina. Tá? E aí, galera, essa bilirrubina agora conjugada, entende os termos? Agora conjugada, antes era não conjugada. Essa bilirrubina agora não conjugada vai ser excretada dos hepatócitos ali, né, um processo de transporte ativo, e vai desembocar nos canalículos biliares e vai seguir rumo aos intestinos, tá? O intestino. Lembra lá, o processo que a gente já explicou, né? De desembocação ali da bile dentro do intestino, né? Dentro do duodeno, enfim. Beleza? E aí, galera, nós temos essa bilirrubina ali conjugada e direta, obviamente, mais hidrossolúvel, sendo liberada nos intestinos. Beleza? Uma vez ali no intestino, cerca de metade dessa bilirrubina conjugada vai ser convertida por ação bacteriana, tá? E aí nós vamos ter agora a formação do urobilinogênio. Urobilinogênio, grave esse nome aqui, é um nome bastante importante, substância muito solúvel, tá? E aí, galera, esse urobilinogênio ali, certa quantidade vai ser reabsorvida, né, pela própria mucosa intestinal e vai cair de novo no sangue, tá? E a maior parte ali vai ser reexcretada pelo fígado novamente para o intestino. Beleza? Cerca de 5% ali vão ser excretados na urina ali pelos rins. Beleza? Então, o urobilinogênio ali pode seguir algumas etapas. Eu deixei no esquema bem legal aqui para vocês vão entender
de forma aprofundada isso, tá? E aí, galera, após a exposição ao ar, tá? Na urina ali, por exemplo, o urobilinogênio vai ser oxidado em urobilina, tá? Vai ser oxidado em urobilina. E aí o que acontece? Nas fezes, né, de forma alternativa ali, ele vai ser também alterado e oxidado para a estercobilina. Então, né, falando aqui, né, para ser excretado pelos rins, né, nós vamos ter a urobilina. Nas fezes, né, nós vamos ter a produção de estercobilina. Claro que as duas substâncias são formadas ali pelo urobilinogênio. Perfeito? Então aqui, eu trouxe aqui um esquema legal aqui que sintetiza tudo que eu já falei anteriormente. Então perceba aqui que nós temos as hemácias frágeis, temos o sistema retículo endotelial, vamos quebrar ali, né, a hemoglobina que foi liberada dessas hemácias frágeis, né, em globina e M. Esse M, através da enzima hemioxigenase, vai gerar a biliverdina. Essa biliverdina aí vai ser rapidamente reduzida em bilirrubina não conjugada, ou bilirrubina o quê? Indireta, exatamente. Essa bilirrubina indireta vai se conjugar, aliás, perdão, vai se combinar, se ligar fortemente com a albumina plasmática, vai ser transportada para o fígado, tá? Lá no fígado, nós vamos ter o processo ali de conjugação da bilirrubina, perfeito? Essa bilirrubina conjugada aí vai seguir, vai ser transformada, né, lá nos intestinos pela ação bacteriana em urobilinogênio. E aí, galera, esse urobilinogênio pode continuar ali, tá, e ser convertido em estercobilinogênio e depois em estercobilina pela oxidação, tá, e ser eliminado nas fezes. Ou ele pode ir lá para os rins, esse urobilinogênio aqui, ser oxidado também e ser convertido em urobilina e excretado aí na urina, tá? Então, basicamente é assim que se dá o metabolismo aí da bilirrubina, tá? A formação, aliás, da bilirrubina e a excreção dessa mesma bilirrubina, tá? Aqui um outro esquema aqui que eu trouxe para você, tá? Só para esquematizar. Então aqui M, biliverdina, essa biliverdina cai na circulação, nós vamos ter, né, essa bilirrubina sendo reduzida, bilirrubina mais albumina, complexo bilirrubina-albumina, tá? E aí nós vamos ter os hepatócitos, tá? Bem característico aqui, né? O hexágono ali, né, que forma um hepatócito, a forma específica ali do hepatócito. Essa bilirrubina não conjugada vai ser convertida em bilirrubina conjugada, tá? Lembrando aqui, galera, que é o seguinte, ó, esse processo também acontece no hepatócito. Nada impede de acontecer no hepatócito, tá? Então, essa bilirrubina ali não conjugada vai ser transformada aqui o retículo endoplasmático, tá? Em bilirrubina conjugada ali e vai sair do hepatócito e, né, continuar esse esquema aqui que eu já trouxe para vocês, beleza? Aqui mais um esquema aqui só para vocês terem uma noção. Aqui, como eu já falei, né, os citocromos também são responsáveis por gerar o M. Lembra que os citocromos são metaloproteínas, né? Metaloproteínas. Toda vez que você tem, galera, um grupo proteína unido com metal, tá? Aí a gente tem vários exemplos, nós vamos ter uma metaloproteína. Então, mioglobina aqui também, por aí vai, beleza? Não é só a hemoglobina. Claro que a hemoglobina, né, é a principal protagonista aí da formação da bilirrubina. Tá? E aí a gente entra, né, na icterícia. Tá? Galera, eu anotei aqui para vocês, o objetivo dessa SP é justamente compreender a icterícia neonatal. Por quê? Quando a gente fala de icterícia, nós temos diversos processos, né? Temos a icterícia no adulto, né? Temos a icterícia gerada ali por falência hepática, e aí nós temos, ou então por obstrução hepática, tá? Mas o objetivo dessa SP é compreender a icterícia no neonato, tá? Então, eu vou aprofundar mais nesse tipo. É claro que eu vou citar ali uma ou outra vez o tipo de icterícia ali no adulto. Então, vamos embora. Substancialmente, a icterícia ali ela vai se referir à tonalidade amarelada nos tecidos corporais, e aí nós vamos ter, né, vários tecidos ali ficando amarelados, né, incluindo a coloração amarela da pele e dos tecidos profundos. Tá? Então, basicamente, é um quadro clínico ali que você tem isso ocorrendo.
Igor, e por que isso acontece? Lembra lá no início que eu falei que a bilirrubina é uma substância verde amarelada? Então, faz todo sentido, né? Se você tem níveis muito altos dessa bilirrubina circulantes aí, faz todo sentido os tecidos, né, ficarem da cor dessa substância que se acumulou ali, tá? A causa usual de icterícia é a grande quantidade de bilirrubina nos líquidos extracelulares, tanto em sua forma não conjugada ou indireta, como na forma conjugada ou direta, tá? Esse quadro clínico aí é conhecido como hiperbilirrubinemia, tá? Hiperbilirrubinemia. E aí nós vamos ter, né? Podemos ter uma hiperbilirrubinemia direta ou uma hiperbilirrubinemia indireta, tá? E aí nós vamos ter, né, noção de que tipo de bilirrubina é com os exames aí que nós vamos eventualmente pedir aí para diagnosticar a conduta, tá? Ou diagnosticar a conduta não, né? Elaborarmos aí as hipóteses diagnósticas ali para poder definirmos aí a conduta, tá? Bom, eu trouxe para vocês alguns valores, né? Parâmetro ali, a concentração normal de bilirrubina no plasma, que é quase inteiramente da forma não conjugada, forma indireta, é 0,5 ali miligramas por decilitro de plasma, tá? Em certas condições anormais, essa quantidade pode se elevar a níveis tão altos quanto 40 miligramas por decilitro, tá? E grande parte dela pode ser do tipo conjugado, né? Bilirrubina ali direta. A pele geralmente começa a aparecer ictérica quando a concentração se eleva por cerca de 3 vezes normal, ou seja, né, 1,5 miligrama por decilitro aí de plasma. No caso, né, miligrama de bilirrubina por decilitro de plasma. Tá? Isso aqui já indica, né, uma saturação de bilirrubina, obviamente. Bom, Igor, quais são as causas do acúmulo? Quais são as causas mais comuns? É claro que nós vamos ter casos ali, né, que fogem o usual, né, casos raros, doenças raras ali, que vão também ocasionar icterícia. Tá? Mas as causas mais comuns ali é, primeiro, destruição aumentada de hemácias com rápida liberação de bilirrubina no sangue. Ou seja, a gente já viu que a bilirrubina ela é formada lá pela hemoglobina que está nas hemácias nos eritrócitos. Poxa, se eu destruo muitos eritrócitos em pouco intervalo de tempo, eu vou ter o acúmulo de bilirrubina no sangue, tá? Porque eu estou destruindo muita hemácia, estou liberando muita hemoglobina, estou metabolizando muita hemoglobina e estou gerando muita bilirrubina. Então, essa é a primeira causa de icterícia. A segunda causa seria a obstrução dos ductos biliares ou das lesões das células hepáticas ali, tá? Obstrução dos ductos, por quê, Igor? Porque, embora você tenha gerado a bilirrubina indireta, conjugado essa bilirrubina no hepatócito, essa bilirrubina não vai conseguir ganhar ali os intestinos, tá? Por causa, eventualmente, de obstruções nos ductos que levam essa bilirrubina, tá? Dos ductos biliares. Ou também eu posso ter casos de lesão das células hepáticas, tá? As células hepáticas não conseguem dar conta, né, de conjugar a bilirrubina ali, possivelmente por uma doença hepática, possivelmente por uma cirrose hepática, tá? E por aí vai, beleza? Nós temos uma infinidade de causas aí que podem lesionar os hepatócitos e gerar quadros clínicos diferentes, tá? Mesmo quantidades normais de bilirrubina não vão poder ser excretados para o trato gastrointestinal, como eu já falei ali, na obstrução dos ductos, beleza? Então, esses dois tipos de icterícia são denominados, respectivamente, icterícia hemolítica e hemolítica. Hemo de quê? Pô, grupo, né, hemoglobina, lítica, quebrar, tá? Então, a doença hemolítica é quando você quebra as hemácias, quando você degrada a hemácia, quando você destrói a hemácia de uma forma muito rápida, tá? Em pouco tempo. Ou uma icterícia obstrutiva ali, que é quando você tem uma obstrução dos ductos biliares, como eu já falei. Beleza? E aí eu trouxe algumas provocações para vocês aqui. Se por acaso eu tenho um excesso de bilirrubina indireta, qual que é a causa mais provável? Bom, se a gente pensar em indireta, a gente pode pensar numa destruição aumentada de hemácias, que é uma icterícia hemolítica, tá? Com a rápida liberação de bilirrubina no sangue. No caso, né, vai ser essa hemácia vai gerar hemoglobina, vai ter aquele processo, e essa bilirrubina ali vai ser jogada no sangue. Por mais que o fígado esteja conjugando a bilirrubina indireta, se eu ultrapasso a capacidade de conjugação produzindo bilirrubina indireta, esta irá se acumular
tá? Você está dando mais do que a capacidade de receber do hepatócito. Então, né, não só de receber, né, também de metabolizar. Então, vai se acumular ali aquela aquela bilirrubina indireta. Outro motivo pode ser o dano hepático, tá? O que justificaria o acúmulo de bilirrubina, como já falei, em caso de cirrose hepática, por exemplo. É por isso que a icterícia é um dos sinais ali de falência hepática, tá? Principalmente ali na cirrose. Uma vez que eu não vou conseguir conjugar essa bilirrubina ali, né? Porque os hepatócitos vão estar ou reduzidos ou ineficientes ali, tá? Por outro lado, se minha bilirrubina direta está acumulada, pode estar ocorrendo alguma obstrução dos ductos biliares, e aí é o caso de icterícia obstrutiva. Tá? Desse modo, houve a conjugação, até houve a conjugação lá, né, da bilirrubina indireta. Então, a função hepática está boa, isso indica que a função hepática está boa. Mas não vai ter a eliminação eficiente ali dessa bilirrubina direta, obviamente ela vai se acumular. Tá? Os exames químicos laboratoriais podem ser usados para diferenciar a bilirrubina não conjugada da conjugada no plasma. No caso da icterícia hemolítica, quase toda a bilirrubina está na forma não conjugada. Na icterícia obstrutiva, ela é principalmente da forma conjugada. O teste denominado de reação de Van den Berg pode ser empregado para diferenciar entre as duas aí. Igor, por que isso é importante? Já falei, para você inferir a sua hipótese diagnóstica. Tá? Quando ocorre obstrução total do fluxo da bile, né, nenhuma bilirrubina pode chegar ali aos intestinos para ser convertida em urobilinogênio pelas bactérias, né, processo que a gente já viu. Portanto, nenhum urobilinogênio é reabsorvido pelo sangue e nenhum pode ser excretado pelos rins na urina. Consequentemente, na icterícia obstrutiva total, os testes para o urobilinogênio urinário são completamente negativos. Claro, você não tem informação, beleza? Além disso, as fezes ficam com cor de argila devido à ausência de estercobilina e outros pigmentos biliares, tá? Então isso aqui é um sinal, tá? É conhecido como acolia fecal. Acolia fecal. Outra diferença importante entre a bilirrubina não conjugada e a conjugada é que os rins podem excretar pequenas quantidades da muito solúvel bilirrubina conjugada, mas não da bilirrubina não conjugada ligada à albumina, como eu já havia dito antes. Primeiro, galera, você não vai ter passagem de proteína ali, né? Processos normais, você não vai ter passagem de proteína na urina. Tá? Então, como é que você vai excretar isso pela urina? Por conseguinte, na icterícia obstrutiva grave, quantidade significativa de bilirrubina conjugada aparece na urina. Tá? Isso pode ser demonstrado de modo simples, agitando-se, né, a urina e observando a espuma, que fica intensamente amarelada. Tá? Isso aqui é um teste ali para saber se você tem uma certa quantidade de bilirrubina conjugada na urina. Tá? Assim, pela compreensão da fisiologia da excreção de bilirrubina pelo fígado e do emprego de poucos testes simples, muitas vezes, galera, vai ser possível diferenciar ali entre múltiplos tipos ali de doenças hemolíticas, doenças hepáticas, tá? Ou denominar ali, né, determinar a gravidade da doença, do quadro ali que o paciente eventualmente tenha. Tá? E aí, agora vamos entrar no que interessa, tá? Até aqui é o embasamento para a gente entender o quadro de icterícia neonatal, tá? Bom, vamos chamar icterícia, né? Perdão, vamos chamar bilirrubina indireta agora de BI, tá? Recém-nascido, obviamente, de RN, e bilirrubina direta de BD, tá? Bom, nos recém-nascidos, galera, há um predomínio ali de uma bilirrubina indireta, tá? Eu coloquei aqui para vocês, ó, a icterícia por predomínio da bilirrubina indireta em recém-nascidos é comum e na maioria das vezes vai ser fisiológica. E a gente vai entender um pouquinho mais na frente por que isso acontece, tá? Entretanto, o aumento da bilirrubina direta traduz a presença de doença hepatocelular ou biliar e necessita de exploração clínica urgente. Por quê? É comum recém-nascido ter um aumento de bilirrubina direta? Bom, não é comum você ter um recém-nascido ali com obstrução hepática. Não é comum, tá? Isso aí pode nos indicar, galera, um problema, ou até mesmo na formação ali dos ductos biliares, ou até mesmo do fígado, tá? Uma ineficiência. E isso no recém-nascido, obviamente, vai nos
preocupar muito, tá? Então, nós temos quadros clínicos como colestase, tá? Nós temos outro quadro que eu não coloquei aqui nos slides, mas a gente pode levar em consideração aí, que seria a atresia biliar, tá? Tudo isso aí, galera, são coisas raras, tá? Não é tão comum. O mais comum é o acúmulo verdadeiramente ali de bilirrubina indireta. Mas pode deixar de acontecer? Não. Ou, aliás, pode acontecer? Pode acontecer, tá? Pode acontecer aí de você ter um recém-nascido com má formação hepática, ou com obstrução, colestase, atresia biliar ali, tá? A icterícia é comumente observada nos RNs ali, né? De 60% a 80% dos RNs vão apresentar essa icterícia ainda na primeira semana de vida, tá? Então, percebam, 60% a 80% é muita coisa, né? Então, é uma coisa comum, tá? Obviamente, uma icterícia aí de bilirrubina indireta, tá? Quando a concentração sérica de bilirrubina ultrapassa 5 mg por decilitro no neonato, tá? No caso, a gente vai ter essa icterícia. Os valores de referências para a bilirrubina direta e indireta são 0,3 mg por decilitro e 1 mg por decilitro ali de plasma. Igor, preciso saber todos esses valores aí de cabeça? Bom, se você quiser, é legal, entendeu? Se você quiser, é legal. Mas é só para você ter um parâmetro ali. A partir de que momento, né, de acordo com as literaturas, nós vamos ter ali um quadro clínico de icterícia, tá? Que foi o que eu já coloquei, quando você ultrapassa 5 mg por decilitro de plasma, tá? Icterícia do recém-nascido na primeira e segunda semana de vida, né? Então, na primeira semana de vida, 60% a 80% dos casos, na segunda, 2,4% a 15% dos casos. Então, perceba que é muito mais raro na segunda semana do que na primeira semana ali, tá? Na maioria das vezes, né, vai decorrer ali, na maioria das vezes, de uma hiperbilirrubinemia indireta, associada à icterícia fisiológica e ao aleitamento materno, respectivamente. Tá? Excreção de bilirrubina na vida fetal. Bom, tá dentro da barriga ainda. Na vida fetal, a excreção de bilirrubina ali é a placenta, né? A forma, a via de excreção é na placenta. E o feto ali vai produzir 2 vezes mais bilirrubina por quilo, claro que isso aqui é proporcionalmente, que o adulto. Tá? Nós vamos ter aí, falando agora já do recém-nascido. E o que você botou aí do feto? Só para vocês saberem como é que acontece. Tá? Mas falando agora do neonato, do recém-nascido, nós temos algumas limitações do metabolismo da bilirrubina. Ah, Igor, então é por isso que acontece a icterícia? Exatamente. Nós vamos ter ali algumas limitações. E quais são essas limitações, Igor? Bom, a icterícia fisiológica ela vai decorrer da limitação no próprio metabolismo da bilirrubina, tanto pela sobrecarga de bilirrubina ao hepatócito. Igor, como assim sobrecarga? Bom, no recém-nascido, galera, nós vamos ter muita produção de bilirrubina, cerca de 3 vezes mais que o adulto. Igor, por que isso acontece? Porque as hemácias, tá? As hemácias do recém-nascido ali, elas têm uma vida útil menor do que a do adulto. Então, a gente viu que no adulto são 120. Aqui, né, de acordo com o tratado, né, de neonato aqui, nós temos de 70 a 90 dias. De 70 a 90 dias. Então, vivem menos, são degradadas mais rápido, né, no caso. E aí você tem um acúmulo e uma eventual sobrecarga ali do hepatócito. Ou seja, o hepatócito não vai conseguir conjugar tanta bilirrubina em tão pouco tempo. E aí você vai ter, né, o quadro clínico de icterícia. Obviamente, uma icterícia é uma bilirrubina ali indireta. E a menor capacidade de captação hepática, como também pela conjugação e excreção hepática. Lembra, galera? O fígado do bebê está bem novinho ainda, tá? As enzimas, elas não estão todas bem formadinhas ainda, maturadas, não estão com a concentração satisfatória igual no adulto. Então, você tem uma menor capacidade ali de captação hepática, tá? De metabolização dessa bilirrubina pelo hepatócito. Então, isso aí também é uma causa ali do acúmulo dessa bilirrubina. A hiperbilirrubinemia indireta é denominada de fisiológica nos RNs termo, tá? E aí aqui a gente vai ter algumas subdivisões, porque nós temos um parâmetro para o RN termo e vamos ter também parâmetros para um RN pré-termo, tá? Não se atentem muito a isso não,
né, vamos focar principalmente no termo aqui, mas só saibam que tem essa diferença aí, beleza? Porque às vezes nós pegamos um RN, né, pré-termo e aí queremos julgar com o parâmetro do RN termo. E aí nós podemos atrapalhar toda a hipótese diagnóstica ali no caso, beleza? Então aqui, ó, essa hiperbilirrubinemia indireta vai ser fisiológica no RN quando nós temos, né, essa manifestação clínica ocorrendo ali após as 24 horas de vida, atingindo a concentração de bilirrubina sérica em torno de 12 miligramas por decilitro ali, tá? No caso aqui é bilirrubina total, entre o terceiro e o quarto dia de vida, tá? Depois do terceiro e quarto dia de vida, nós vamos ter o declínio ali até 3 miligramas por decilitro ali, por decilitro de plasma, no 12º dia de vida, tá? Bom, então aqui eu trouxe para vocês um quadrozinho, achei esse quadro aqui no site da USP, ele traz alguns parâmetros, tá? Não se fiquem presos aqui nesses parâmetros, não precisam gravar todos, mas só para a gente ter em mente. Fisiológica, né, depois de 48 a 72 horas, tá? No RN termo, eu botei aqui a legenda do lado, tá? No RN termo, terceiro a quinto dia de vida, tá? Uma bilirrubina ali esperada de 6 miligramas por decilitro. Já no recém-nascido pré-termo, no quinto a sétimo dia de vida, tá? Com a bilirrubina total ali de 15 miligramas por decilitro. E por aí a gente vai, né? Da amamentação, nós vamos ter também parâmetros, tá? E aqui a patológica, tá? Nos primeiros 24 horas, tá? Primeiro dia de vida. Percebam que a bilirrubina total, né? Que era para estar aqui, como a gente já viu, né? Ali cerca de 6 miligramas, talvez, beleza? Nós vamos ter já no primeiro dia de vida 12 a 15 miligramas por decilitro de bilirrubina. Então, é uma condição patológica aí, galera. Condição patológica, tá? Como eu já falei, né, vai ser detectada ali, na grande maioria dos recém-nascidos, abaixo de 34 semanas, sendo mais intensa e prolongada quando comparada ao RN a termo. Tá? No caso, o RN abaixo de 34 semanas é um RN pré-termo, viu, galera? Em concentrações, como eu já falei, de 10 a 12 miligramas por decilitro no quinto de vida, no quinto dia de vida. Tá? E aí, galera, quanto menor a idade gestacional, maior é o risco de complicações neurológicas relacionadas à hiperbilirrubinemia. Então, se você tem uma idade gestacional, tá, com quadros, baixa no caso, com quadros de hiperbilirrubinemia, ou seja, indicando algum processo patológico, você vai ter complicações, principalmente neurológicas, a gente vai ver mais na frente, bem graves, tá? Encefalopatias, enfim. Tá. Esse gráfico aqui eu tirei de um artigo, ele é bem interessante, não vou me ater aos outros, mas aqui ó, na curva da média populacional de RN aqui, percebam, galera, aqui ó, primeiro dia de vida, né? Isso aqui são os dias de vida e aqui é a bilirrubina total, tá? Bilirrubina total no eixo das ordenadas, no eixo das abscissas aqui, a idade. Então, o que é que nós vamos ter aqui, ó? Primeiro dia de vida, concentração esperada ali 5, aumenta, né, um pouquinho. Só que perceba que a partir da primeira semana isso vai decaindo, decaindo, decaindo. Tá? Então, é assim que acontece. Em outros processos aqui nós temos, né, o RN, no caso patológico, perceba que nós já podemos iniciar no primeiro dia de vida ali com índice acima de 8 de bilirrubina total. Então, isso aí já vai nos indicar um processo patológico. Tá? Critério. Igor, como é que eu vou saber se é fisiológico, se não é fisiológico? Como é que eu vou saber? Bom, os critérios de exclusão de icterícia fisiológica são os seguintes. Tá? Uma icterícia precoce, precisa ser precoce. Tá? Velocidade de hemólise ali superior a 0,5 miligramas por decilitro por hora. Tá? Uma concentração de bilirrubina sérica aumentado mais de 0,5 miligramas por decilitro por hora. Tá? Ou seja, 5 miligramas por decilitro dia, tá? Por dia. Uma concentração de BT, né, de bilirrubina total, superior a 12 no recém-nascido termo ou superior a 15, tá? Superior a 15 miligramas por decilitro no prematuro ou no recém-nascido pré-termo. Icterícia que se prolonga, isso aqui é muito importante. Icterícia que se prolonga mais que uma semana no RN termo e mais que 2 semanas no prematuro. Igor, por que 2 semanas no prematuro? Pô, não deveria ser uma semana? Galera, se no recém-nascido termo nós já temos um atraso de uma semana, né?
Imagina no prematuro, que não temos formações completas. Então, nada mais justo do que esperar um tempo maior. Por isso que 2 semanas ali. E manifestações clínicas, sinais e sintomas ali de outras doenças. Perfeito? Beleza, isso aqui foi icterícia fisiológica, né? Exclusão, trouxe os valores ali, os parâmetros, tá? Para vocês ali. Agora vamos ver aqui rapidamente a icterícia patológica, tá? E aí, galera, grande parte, né, epidemiologicamente, grande parte dessa icterícia patológica vem de doenças hemolíticas. Igor, mas você falou também de atresia biliar, você falou também de colestase. Sim, mas não é tão significativa epidemiologicamente, tá? Falando da parte mais relevante epidemiologicamente para a nossa realidade, de fato, a incompatibilidade ali sanguínea materno-fetal é a principal causadora de uma icterícia patológica aí, tá? É a conhecida doença hemolítica do recém-nascido por incompatibilidade. Ah, sim. Nós podemos ter uma doença hemolítica do recém-nascido por incompatibilidade ABO, do sistema ABO, principalmente se a mãe for O, tá? E se o recém-nascido for A ou B, tá? A gente lembra, né, dos antígenos, dos aglutinogênios e por aí vai, beleza? Ou nós podemos ir aqui ainda mais, né, possível ainda, que é a incompatibilidade RH, que é a chamada eritroblastose fetal. Perfeito? Então, incompatibilidade do ABO, incompatibilidade RH, eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. Tá? Aqui eu trouxe um esquema que eu também tirei do site da USP para vocês aqui. Tá? Doença hemolítica aqui por incompatibilidade ABO, então você tem uma mãe O, você vai ter aglutininas A e B, claro, ela é O, né? Ela não vai ter aglutininas A e B. E aí, quando o feto A ou B, né? A e B, aliás, você pode ter ou não uma doença hemolítica. Se a mãe é A e você tem aglutinina B, no caso na mãe, e o feto for B, ou se a mãe for B, tá? Vai ter aglutinina A e o feto for A, tá? E aí a gente lembra que essas aglutininas ali, tá? Aglutininas, galera, mesma coisa que ali anticorpos, tá? Elas vão atravessar a placenta ali e vão provocar hemólise, vão reconhecer as células sanguíneas do feto como sendo um antígeno, né? Como sendo um corpo estranho. Tá? E aí elas vão acometer ali o recém-nascido primogênito. Aqui um outro caso, não mais do ABO, mas sim de uma doença RH, tá? Do fator RH. Lembra lá, galera, que o fator RH negativo ele é determinado por genes recessivos, tá? Então, a mãe ali apresenta 2 alelos, Rzinho, Rzinho. Então, ela vai ter o RH negativo, ela não vai ter o antígeno RH, tá? Se porventura, né, o pai possui, lembra que para o fator RH, né, a dominância pode ser tanto para o heterozigoto quanto para, obviamente, o dominante, o dominante, né? Então, o que é que acontece? Se você, por acaso, tem uma mãe que é fator RH negativo, então, Rzinho, Rzinho, tá? E o pai, por outro lado, é um Rzão, tá? Ou um Rzão, Rzinho, que é um heterozigoto, você pode ter uma criança nascendo ali com RH+, uma heterozigota, tá? E se você tem essa criança ali nascendo heterozigota, ou seja, ela vai ter o fator RH positivo, você pode ter também o reconhecimento dessa criança ali pelos anticorpos da mãe, tá? E aí nós vamos ter, claro, né, uma mãe sensibilizada previamente. E aí você pode ter um ataque ali às hemácias também da criança, perfeito? Esses anticorpos vão passar pela placenta, tá? Igor, como é que a mãe é sensibilizada ali para produzir esses anticorpos? Ou na primeira gravidez, no caso aí na primeira gravidez foi sensibilizada. Na segunda gravidez, isso pode acontecer caso a criança seja um RH positivo. Transfusões sanguíneas, isso pode acontecer, tá? Então, não apenas se ela for na segunda gravidez, né? Transfusões sanguíneas também. Então, ela precisa ser sensibilizada antes, tá? Inclusive, galera, quando acontece isso aqui, existe a indicação ali para uma vacina que vai ali, vai acabar se ligando, né? No caso, vai acabar diminuindo a concentração desses anticorpos que iriam atacar eventualmente ali o feto se ela tivesse uma nova gravidez. Tá? Aqui eu trouxe para vocês um caso, né? Uma consequência clínica aqui de uma icterícia, né?
nós chamamos de kernicteros, mas são encefalopatias neonatais, tá? E aí, galera, ó, a impregnação de bilirrubina indireta no interior do sistema nervoso central vai provocar a morte dos neurônios ali e sequelas tardias, tá? Então, primeira fase, nós vamos ter hipotonia, dificuldade para alimentação, né? Claro, obviamente, no RN. Segunda fase, hipertonia, tá? Opístono e retruco, que seria o desvio do pescoço para trás. Terceira fase, hipotonia, como crises convulsivas, né? Indicando justamente uma encefalopatia, apneia e até mesmo risco de morte. Beleza? Eu trouxe para vocês aqui um esquema dessa patologia. Galera, uma outra coisa também para a gente identificar a progressão de uma icterícia no recém-nascido seria seguindo as zonas de Kramer. Zonas de Kramer. Existe uma lógica de acúmulo, tá, e de aparência da nossa bilirrubina, ou da nossa hiperbilirrubinemia no RN. Tá? Então, nós vamos ter zona 1, zona 2, zona 3, até a zona 5. Beleza? Na zona 1, nós esperamos que a cabeça e pescoço tenham os sinais de icterícia, indicando ali uma bilirrubina indireta de até 5 mg por decilitro de plasma. Seguindo, nós esperamos que o tronco até o umbigo ali tenha icterícia, na zona 2, indicando ali entre 5 e 12 mg por decilitro de bilirrubina, claro, indireta. A zona 3, tá? Hipogástrio e coxas, indicando de 8 a 16. A zona 4, joelhos e cotovelos até punhos, tá? Indicando 10 e 18. E, obviamente, a zona 5, que avalia um estado um pouco mais grave ali, que seria mãos e pés, incluindo palmas e plantas ali, que é uma bilirrubina indireta. Percebam aqui, em estratosféricos, 18 miligramas por decilitro de plasma. Perfeito? Então, bem importante aí as zonas de Kramer para poder avaliação de um neonato ictérico. Perfeito? Bom, tratamento da icterícia neonatal, só para a gente ter em mente aqui, principalmente fototerapia. No caso, nessa fototerapia aqui existe uma controvérsia na sociedade científica, tá? A OMS fala uma coisa, já a Sociedade Brasileira de Pediatria e Neonatologia fala outra coisa, tá? A opinião de alguns especialistas que a gente vê na prática médica também é diferente, tá? Igor, pode colocar o bebê no sol? Não pode? Bom, e não é consenso, tá? Alguns pediatras, né, a Sociedade de Pediatria, ela aconselha que você coloque no sol mais fraquinho da manhã ali. Enfim, tá? Não existe um consenso. Tem o extrasanguíneo transfusão, que é mais indicado principalmente ali para doenças hemolíticas, aquelas que eu já falei anteriormente. E temos também algumas drogas adjuvantes ali, que são capazes de acelerar o metabolismo e a excreção da bilirrubina, tá? Principalmente mesoporfirina, imunoglobulinas, tá? E até mesmo o fenobarbital. Falando exsanguíneo transfusão, tá? Como já falei, principalmente para doenças hemolíticas, vai remover ali rapidamente a bilirrubina sérica, tá? É uma transfusão para remover a bilirrubina. Vai corrigir também, por consequência, a anemia, claro, hemolítica, estou dando hemácias, vai corrigir a nossa anemia. Tá? Além disso, vai diminuir a intensidade da reação antígeno-anticorpo, que nós temos em doenças hemolíticas, principalmente. Tá? Como já falei, sendo mais utilizado ali em casos de incompatibilidade do fator RH. Tá? O volume de sangue a ser trocado é de 160 mg por quilo. Tá? A troca efetiva é de 85% das hemácias e 50% da bilirrubina circulante. Tá? Fototerapia vai ser a aplicação de luz fluorescente ali sobre a pele do RN. E aí, como eu havia dito, essa luz pode ser fluorescente ou, em alguns casos, os médicos, os especialistas, aconselham o banho de sol. Tá? Não é um consenso, volto a afirmar. A luz favorece a excreção da bilirrubina através da fotoisomerização, que altera a estrutura da bilirrubina para uma forma mais solúvel, tá? Luminorubina, para a excreção mais fácil. Tem a fotoisomerização e também tem um outro processo que é a fotooxidação induzida pela luz, tá? Então, pode ter fotoisomerização ou fotooxidação. As duas aí geram uma espécie de bilirrubina mais solúvel, como eu já havia dito, luminorubina, tá? Bom, a eficácia da fototerapia depende principalmente do comprimento de onda de luz, radiação, no caso, né? E superfície corpórea do RN exposto à luz, tá? Nesse caso aqui, já vai ser uma fototerapia artificial, tá? Uma luz fluorescente, perfeito? E aí nós podemos ter também, né, alguns efeitos ali colaterais da fototerapia.
hipertermia, queimadura, perda, né, insensível de água, tá? Exantema de 10% dos casos, síndrome do bebê bronzeado, diarreia e distúrbios gastrointestinais, dano ocular, tá? Lesão ali nos fotorreceptores, aumento da incidência de retinopatias, tá? Quando o equipamento ali não possui filtro, tá? Então isso aí fica bem na conveniência do especialista ali. Perfeito, galera? Bom, espero que vocês tenham gostado, tá? Tentei trazer aqui os principais pontos, tá? Da icterícia neonatal, do metabolismo da bilirrubina. E até a próxima, galera. Até mais.